No princípio de tudo, Augustus Nicodemos, primeiro dia. No primeiro dia, descrito nos versículos 3 a 5, Deus cria a luz e a separa das trevas. Ele começa o padrão e comanda a existência da luz. Então Deus disse: haja luz. NA. Esse então indica sequência, continuidade, ou seja, aponta o que Deus fez, depois de ter criado a massa sem forma e vazia, em que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, depois de ter feito essa massa primordial, caótica, ele agora começa a ordená-la. E a primeira coisa que faz é criar a luz. Não sabemos se decorreu algum tempo entre os versículos 1 e 2 e o versículo 3. Os versículos 1 e 2 falam da criação da massa, da matéria-prima. Então, no versículo 3, Deus começa a ordenar, a organizar aquela massa com o intuito de explicar algo que a ciência insiste em dizer, que a Terra é muito antiga. Alguns teólogos dizem que pode haver entre esses versículos um gap, um espaço de tempo. Ou seja, pode ter decorrido milhões de anos entre os versículos 1 e 2 e o versículo 3. Podemos afirmar isso com certeza? Absolutamente não. É impossível que isso tenha acontecido. Também não é impossível. É impossível que isso tenha acontecido, também não é impossível. Como eu disse, existem questões para as quais não adianta os crentes procurarem respostas em Gênesis, pois não é esse o alvo de Moisés. Seu alvo é mostrar como tudo começou, apontar para Deus como a origem de todas as coisas, mostrar que Ele criou tudo do nada, pela palavra do seu poder. O tempo decorrido, determinado ponto ao outro, aparentemente não interessa a Moisés. E é uma resposta que não vamos ter. Voltarei a isso mais adiante. Mas, se houve um lapso de tempo, provavelmente foi no espaço desses versículos. O ponto de Moisés é que Deus, com sua palavra, ordena a luz à existência. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. 3 Paulo cita essa passagem em 2 Coríntios 4:6 como uma analogia ao novo nascimento e à regeneração, porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. É interessante notar que Paulo vê esse relato como histórico. O Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é o mesmo que faz a luz do Evangelho brilhar no coração incrédulo, cheio de trevas e de ignorância. Somos levados a fazer esta comparação. O poder que das trevas trouxe a luz é o mesmo poder necessário para iluminar o coração obscurecido do pecador com o Evangelho, com a luz do Evangelho. Ou seja, iluminar o coração obscurecido do pecador é um milagre tão grande quanto o Fiat Lux, faça-se a luz. E nós ficamos impressionados com outros tipos de milagres, mas a conversão de um pecador, a iluminação de seu coração em trevas, é algo paralelo ou equivalente ao primeiro grande ato criador de Deus, já no tempo, que foi a feitura da luz apenas pela sua palavra. Por isso, Paulo cita essa passagem. A luz começa a existir a partir do momento em que Deus diz: haja luz, e houve luz. 3 Porque a palavra de Deus é irresistível. Ele comanda e as coisas acontecem. Nada pode resistir a ele. Haja luz e houve luz. Foi simples assim.
como Moisés está cantando, está contando. Nada pôde resistir à vontade de Deus. E a origem dessa luz é o próprio Deus, porque o sol, a lua e as estrelas só vão aparecer no dia 4 da criação. Deus é a origem primeira de todas as coisas. Dele procedem todas as coisas, a luz emana dele, surgindo do nada, pelo poder da sua palavra. Deus então declara no versículo seguinte que a luz é boa. Deus viu que a luz era boa, versículo 4. É evidente que essa é a maneira de Deus se expressar. Ele está descrevendo o fato e usando uma linguagem que seja adaptável à situação humana. Ora, Deus não tem olhos. Quando Moisés diz que Deus viu, essa é uma maneira de falar que se refere a Deus como se Ele fosse como nós, para que possamos entender o que aconteceu. Deus viu a luz e disse que era muito boa. É boa porque foi Ele que a fez, e tudo o que Deus faz é bom. É boa porque reflete a natureza de Deus. Já podemos ver que o Criador é bom, porque o que Ele faz é bom. Se Ele fosse um demiurgo, um Deus mau, um Deus perverso, não faria coisas boas. Mas o fato de Deus começar a criação dizendo que o que Ele faz é bom, já mostra a sua natureza. Ele é um Deus bom, tudo o que Ele faz é bom e podemos nos regozijar com isso. Aquilo que era sem forma, que estava vazio, que estava coberto pela escuridão, agora é iluminado pelo poder da palavra de Deus, que traz a luz à existência em seguida. E isso é muito importante. Deus separa a luz das trevas no final do versículo 4. Ele fez separação entre a luz e as trevas, versículo 4. Trevas, na Bíblia, na literatura do Antigo e do Novo Testamento, geralmente representa terror, dor, morte, o mal. Deus então separa aquela luz que Ele criou e que era muito boa do mal. Ele faz essa separação e depois nomeia, dá nome ao que criou. É dito no versículo 5 que Deus chamou a luz dia. Como Criador, Ele tem o direito de nomear e assim o faz. Ele chama a luz dia e as trevas noite, por ser o Criador. O Senhor de tudo, Ele tem autoridade para nomear, ou seja, para dar sentido ao que cria, como se dissesse: é isso que vocês são dia e noite. Assim termina o primeiro dia, como ele diz no final do versículo 5. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. É claro que esse primeiro dia é marcado não pelo sol, pela lua e pelas estrelas, que só aparece no dia 4, mas pela alternância entre a luz que emana de Deus e as trevas. Isso vai acontecer durante os 3 primeiros dias. A pessoa passa, nasce o dia. A noite passa, nasce o dia. E isso, inclusive, constitui a base da forma hebraica de ver o dia. Os hebreus marcavam o dia de forma diferente da nossa. Nós, em geral, consideramos o começo do dia quando o sol nasce. Mas para os hebreus, o dia começa quando o sol se põe. Assim, para eles, às 6 da tarde é o começo de um novo dia. O dia começa com as trevas e depois vem a luz, seguindo exatamente o padrão da criação. Primeiro havia trevas e depois Deus criou a luz. Por isso Moisés fala que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Próxima leitura, se Deus quiser, segundo dia.